Criatividade no mundo do trabalho. E a primeira pergunta que eu deixo aqui é: você é criativo? Às vezes as pessoas falam assim: você é criativo? Para você entrar nessa vaga ou conseguir conquistar esse mercado aqui nesse momento, você precisa ter criatividade. E aí, como é que a gente faz? Será que a gente é criativo? Será que nós não somos? Se a criatividade a gente consegue desenvolver? Será que a criatividade foi uma habilidade dada ou é um dom divino? Enfim, então a gente vai discutir hoje um pouco sobre isso. Para isso, eu vou só me apresentar rapidamente. Eu sou o Jadson, então, sou coordenador aqui do curso de Sistema de Informação da ESAB. Eu sou mestre em Informática, sou pós-graduado em Informática e Educação e graduado em Sistema de Informação. Minha área é toda aí voltada para a área de computação. E a gente sabe que criatividade a gente tem que envolver diversas áreas, não só a computação, mas todas as áreas hoje estão envolvidas com criatividade. E eu deixo uma frase, eu gosto de deixar que eu sou inspirador de insights, eu inspiro ideias. E aí a pergunta eu deixo para vocês agora: o que você inspira? Você inspira ideias, você inspira também tentativas, você inspira opiniões, o que você inspira? E aí eu volto para aquela pergunta, você é criativo? E como que a gente adquire essa criatividade, como é que a gente desenvolve isso? Esse webinário, na verdade, a gente conversar, a gente vai ter uma conversa, não vou ensinar nada, porque criatividade a gente não ensina. Então, para isso, a gente vai apresentar aí como que o nosso cérebro funciona, o que é criatividade, a gente vai falar um pouquinho sobre bloqueios criativos também e o processo dessa criatividade. Bom, então por que nós estamos aqui? Por que você está aí? Provavelmente você deve ter visto aí essa divulgação do webinar sobre criatividade no trabalho, ficou interessado, só deixa eu lá ver como que funciona. Isso aí é muito importante, que é logo o primeiro passo. E eu falo que o futuro, ele não é distante, ele não é nada distante. O futuro, ele é criativo e o futuro é agora. Nós já estamos no futuro. E uma frase do Joachim, em 1994, fala que a marca registrada das pessoas criativas é a sua flexibilidade mental. Sabe? É a gente realmente sair daquela ideia do fora do quadrado, fora da caixinha ali, para a gente desenvolver essa criatividade. É importante a gente ressaltar sobre o Fórum Econômico Mundial 2018. Tem um fórum que é um evento que acontece, e esse evento, em 2017, 2016, criatividade era um dos top 10 ali das principais habilidades que as pessoas precisavam ter no trabalho, mas ele não era ainda o top 5, vamos colocar ali. Ele estava lá entre o oitavo e o nono lugar. Agora, em 2019, uma nova pesquisa fala que criatividade é a terceira habilidade mais importante no mundo do trabalho. Então, criatividade, a gente tem lá resolução de problemas, pensamento crítico, e logo a gente tem criatividade. Então, é uma característica muito importante para as pessoas, para os profissionais hoje, que é a criatividade. E aí, como que o nosso cérebro funciona? A gente sabe que a gente tem dois tipos de pensamento. O pensamento vertical, o pensamento lateral, o pensamento do lado direito, do lado esquerdo. Um lado do nosso cérebro ele vai pensar no lógico, no tradicional, ele vai formar padrões, vai escolher perspectiva, vai usar conceitos. Então, um lado ele trabalha sempre com a parte lógica, de usar conceitos, de fazer essa ideia do padrões, seguimento de padrões. E o outro lado, ele vai trabalhar com descontinuidade, vai trabalhar com ideias, vai fazer escolhas, talvez ele de conceitos. Então, vai trabalhar muito com a ideia de pensamentos. Então, um é mais lógico e o outro é mais ideia de pensamentos. Então, o nosso cérebro normalmente funciona, ele tem esse funcionamento desse jeito. Um lado, ele tem a trabalhar mais logicamente, das escolhas, um raciocínio mais lógico, e outro lado com um lado mais criativo. Então, criatividade de onde vem? Se acreditava que a criatividade era um dom divino. Você acredita que a criatividade é um dom divino? Você acredita que a criatividade é uma habilidade que foi dada por Platão, pelo Deus Caos, o Deus da criação? Por quem criatividade foi dada? Então, se acreditava antes, a gente volta aí muito antes de Cristo,
acreditava que a criatividade era um dom, né? As pessoas recebiam porque era, né, Platão lá foi e abençoou aquela pessoa ali de ter a criatividade. Então, a criatividade, as pessoas não, elas nasciam com criatividade, né? Só quem nasce com criatividade. Isso já aconteceu com você, né? Aquela pessoa ali é muito criativa, né? Ele faz ali várias coisas que, sinceramente, é uma pessoa super criativa, ou seja, nasceu criativo. Mas será que as pessoas nascem criativas? Será que elas foram abençoadas por ter criatividade? Ou será que realmente elas acreditaram e desenvolveram isso? E aí a gente tem alguns, né? Como é que a gente imagina aí as pessoas criativas, né? Então, por exemplo, Albert Einstein, né? É o dono do gênio. Santos Dumont, né? Onde eram pessoas ousadas, uma pessoa ousada que tentou, que conseguiu. Leonardo da Vinci, né? Que trabalhou aí com complexidades. Então a gente tem várias pessoas que são criativas. Aí a gente pensa, eu não vou ser um Albert Einstein, eu não vou ser um Leonardo da Vinci, porque recebeu essa criatividade. Eram pessoas muito criativas. Quando a gente fala que criatividade é um dom, na verdade é uma forma de, às vezes, a gente se esquivar. Às vezes, não, criatividade eu não sou criativo, criatividade é um dom. Às vezes pode ser uma forma de esquivar, de você falar que criatividade não é realmente uma habilidade que foi desenvolvida, mas sim um dom. Criatividade, basicamente, o que ela é? É um ato de você combinar coisas. Eu posso falar criatividade, eu pego algo, eu vou combinar com aquilo ali. Então, quando eu combino coisas, aquele protótipo, aquele produto, aquela ideia, ela muda, ela tem características e ela vai ter mudanças. Ou seja, esse ato de combinar coisas é também criatividade. Bom, então criatividade, ela vem, né? Se a gente combina coisa, ela vem de quê então? Ela vem do esforço, ela vem de uma dedicação contínua, ela vem de conhecimento, sabe? De ideias loucas mesmo. As pessoas têm que ter ideias loucas para criar, para pensar em coisas diferentes. Pensar em coisas diferentes, então, são características importantes da onde vem a criatividade. Bom, e aí eu vou deixar algumas perguntas para vocês. Quem acha que criança é criativa? Quem acha que adulto é criativo? E quem acha que todo adulto foi criança um dia? Pois é, a gente sabe que criança, né, é uma fase que tem onde tem muita criatividade. 90% das crianças, né, elas são criativas, né, até 5 anos de idade. E aí vai passando os anos, entre 5 e 7 ela vai perdendo um pouco da criatividade. Na fase adulta, perde também a criatividade. Por que acontece essa redução da capacidade de gerar ideias? Né? Toda criança ela tem muitas ideias. Né? As crianças elas empolgam, elas pensam, elas falam, né? E elas não se limitam. Às vezes a vergonha, tá? Mas elas pegam e falam mesmo. Então elas usam muito a criatividade. E por que isso vai se perdendo? Né? Por que você hoje perdeu, talvez, teve essa redução de gerar ideias, né? De ser criativo? Coloca aí pra gente também por que isso aconteceu. Ok, eu entendi tudo, mas por que eu não consigo ter ideias criativas? Por que eu não consigo ser criativo? Qual a dificuldade em ser criativo? Tudo bem, você falou tudo, você falou que criatividade não é um dom, que criatividade as pessoas elas vão buscar, vão se esforçar, vão criar situações, vão se permitir a ser crianças novamente. Tá, faço tudo, mas por que eu não consigo ser criativo? Né? E essa é a pergunta, né, que a gente sempre coloca. Na verdade, o que acontece? Né? A gente começou criança, é muito criativo, isso vai andando, né? E chega na fase adulta, a criatividade vai se perdendo, né? Como a gente tinha falado. O que acontece? A gente recebe um bloco, na verdade, de outros. Ou, às vezes, da gente mesmo. Sabe? Aquela coisa de você estar se bloqueando, você se bloqueou, ou às vezes bloqueou, outras pessoas se bloqueiam. E aonde acontecem esses bloqueios? Aonde que vocês acham que as pessoas normalmente bloqueiam a gente? Sabe aquela coisa assim, quando a gente chega numa empresa e alguém fala assim, isso contraria a nossa política. Ou você chega às vezes num grupo de amigos e chega com uma ideia lá e tal, você não pode fazer assim. Já aconteceu isso com você? Você tá ali na família, tá conversando e às vezes chega lá alguém lá e fala assim, essa não é a resposta certa. Então, a gente recebe blocos, né, blocos criativos direto. Esses blocos criativos, né, você provavelmente deve ter já recebido. Coloca aí alguns aí pra gente. Quais são os blocos que você recebe? Sabe, isso não vai dar certo, não tente isso, ou a gente já tentou isso várias vezes aqui, isso nunca deu certo, a gente nunca conseguiu. Quer ver um lugar que acontece muito bloco também, sabe, assim,
A gente viu que criança super criativa, né? Mas vai andando, vai tendo essa diminuição na própria escola. Na própria escola, na própria faculdade, às vezes entre professores às vezes acontece, sabe? Então as crianças às vezes chegam ali com várias ideias e às vezes o professor às vezes acaba bloqueando, né? Isso não vai dar certo, isso não é assim, isso não está certo. Às vezes o próprio sistema de prova, né? A prova, a gente sabe hoje, tem provas aí que a gente tem que fazer, né? E a prova só tem uma resposta certa. Então as pessoas são acostumadas a marcar apenas uma resposta certa, só tem uma resposta. Então às vezes você está no problema, não, só tem uma resposta. Se isso aqui não deu certo, não vou tentar mais nada. Claro que, né, eu estou falando isso aqui não é para a gente também não fazer a prova, né, que tem que fazer, que tem aquela resposta. Estou simplesmente colocando algumas situações de bloqueios que a gente recebe, sabe? Né? Que você vai fazer a prova lá, ela não vai fazer a prova de qualquer jeito, né? Não, que essa prova tem que ter mais de uma resposta, que o Jacques falou lá na binário, não é isso. Simplesmente estou colocando que a gente recebe esse bloco por várias situações que acontecem aí. Esses bloqueios são bloqueios que bloqueiam nossa criatividade. Então são situações que às vezes é colocado pra gente e acaba bloqueando. Esses bloqueios às vezes acontecem de uma forma automática. Sabe? Às vezes não é nem que a pessoa quer te bloquear ou que você vai se bloquear. Isso é uma coisa muito automática. Isso às vezes é uma coisa que a gente nem percebe. Mas às vezes acaba se bloqueando porque a gente já tentou, não vamos tentar de novo, sabe? Então isso acaba acontecendo muito. Bom, então os bloqueios criativos, a gente vai ver aqui, a gente precisa compreender esses bloqueios para desbloquear eles. Então o mundo do trabalho, como a gente está colocando aqui, vai ser exatamente trabalhar isso, ou seja, como ser criativo, né, no mundo do trabalho. Como desenvolver essa criatividade no mundo do trabalho. Então esse webinar está falando muito sobre isso. E aí eu quero deixar aqui 2 livros, né, na verdade é do mesmo autor, do Roger. Um livro é de 1983, Um Toque na Cuca, e o outro livro é de 2008, que é Tem uma Ideia. Os 2 livros são do Roger, né, uma versão mais antiga, outra uma versão reformulada, mas ele vai tratar dos bloqueios criativos. Então a gente vai falar um pouquinho dos 10 bloqueios criativos que os livros tratam. Vale a pena você ler esse livro, né? Tanto Um Toque na Cuca ou Tem uma Ideia são livros que vão tratar os 10 bloqueios criativos. Bom, então o livro do Roger vai tratar sobre 10 bloqueios criativos. A gente não vai falar todos, porque são vários ali, né? Vários exemplos. Mas eu vou destacar talvez alguns aqui, tá? Pra gente falar então um pouco. Primeiro, né? A resposta certa. Sabe, aquela coisa, será que só tem uma resposta certa para aquela questão? Será que só existe uma única alternativa? Então, às vezes a gente se bloqueia pensando que, como a gente sempre trabalhou com uma resposta certa na escola, uma resposta certa na prova do concurso, sempre uma resposta certa, o nosso cérebro acaba pensando que só existe uma resposta certa. Então, como é que a gente consegue trabalhar talvez esse bloqueio, né? Pensando em alternativas, fugindo exatamente fora da gaiola, né? Fora da caixa ali, pensar em novos horizontes, pensar em ideias. Eu acho que são situações que a gente pode colocar para a gente talvez quebrar esse bloqueio. Aquela coisa também do isso não tem lógica. Você ouviu falar, né? O chefe, às vezes o colega de trabalho falando, isso não tem lógica, isso não vai dar certo, isso não faz sentido. Enfim, são várias bloqueios que a gente recebe. E aí a gente tem que trabalhar também. Então como é que a gente conseguiria então trabalhar então com isso? A gente pode liberar o raciocínio lógico, né, o abstrato, talvez realmente pensar em coerências e contradições, sabe? Conectar metáforas ou similaridade. Sabe aquela ideia lá do combinar? Quando eu consigo combinar coisas, eu consigo ter criatividade. Então isso não tem lógica, conversa muito com isso. Onde as pessoas vão vetar seus palpites, não, mas você libera o raciocínio abstrato. Né? Então a ideia é a gente trabalhar isso com esse bloqueio. Então são 10 bloqueios que ele coloca, né? Tem vários aqui. Tem um aqui muito interessante também, que não é da minha área. Sabe, você já chegou numa reunião e as pessoas... você estaria um assunto, tá? E as pessoas dizem, mas isso não é da minha área, isso não posso fazer, porque isso é da área da outra pessoa, isso não sou eu que faço, ou isso eu não sei fazer. Né? Isso a gente recebe, né? Esse bloqueio de isso não é da minha área. Mas a gente sabe hoje que a criatividade, como a gente falou antes, ele é uma habilidade, né? Hoje uma terceira habilidade maior aí, e importante aí nesse ecossistema aí, quando a gente fala sobre habilidades no mundo do trabalho. Quando a gente fala que isso é da minha área, é importante. Né? Então é importante que a gente conheça tudo. Que a gente seja aquele profissional que você conhece todas as áreas, sabe? Aquele profissional
que conhece, que sabe o que está acontecendo em todas as áreas. Então é importante, né, umas dicas, né? É importante você talvez fazer coisas que você não faria. O que você não faria? Eu não iria no encontro de panelas, um exemplo, sabe, de paneleiras. Eu não iria num ciclo de conversa com terceira idade. Eu não leria Capricho. Eu não leria Jornal de Economia. Então, de repente, isso você não faria. Isso não é normal. Não vou fazer isso. Porque a gente pensa que isso não é da nossa área. E você sabe que as ideias mais criativas são encontradas exatamente naquilo que você não está naquele contexto. Você vem com um contexto diferente, vem com uma outra ideia diferente, você chega ali e você fala um monte de coisa, que com certeza são ideias que você está liberando, são ideias criativas. Então vale a pena, sim, a gente participar de coisas que a gente talvez nunca imaginava. Então, isso não é da minha área? Bom, isso não é da minha área, mas com certeza isso faz agora ser da minha área, porque tudo é importante, né? Aquele profissional onde ele conhece todas as áreas. O Roger vai falar sobre os 10 bloqueios criativos. Eu acho que é super importante a gente ler, a gente entender, e quem sabe a gente faz um outro, né, webinário desse, falando sobre esses bloqueios criativos. E aí eu quero deixar algumas dicas aqui, finais aqui para vocês. Primeiro, né, seja um explorador. Então aqui alguns pontos, né? Seja curioso, identifique seu objetivo, sabe? Quebre a rotina. A gente às vezes faz uma rotina, às vezes, tem que ter tal hora, tá, fazer isso, tal hora fazer isso. Claro, a gente tem que ter um planejamento. Mas por que eu não posso, talvez, quebrar, talvez, ali, sabe? Tentar fazer uma outra coisa. Então, busca informação. Então, o explorador ele faz isso. Ele tem visão, ele busca novidades, caminhos diferentes, ele explora. Então, seja um explorador. Acho que o novo processo aí, né, essa criatividade, requer de alguém que tenha essa habilidade para ser explorador. O segundo, seja um artista. Muda o contexto, solta a imaginação, criatividade, combine coisas, sabe? Combine dados, adicione talvez coisas a mais ali, aspectos, compare, cria metáforas. Então são coisas que o artista faz. E seja artista. Acho que artista é uma característica muito importante, né, para esse mundo hoje do trabalho. Outro ponto também, né? Seja um juiz, né? O juiz, ou seja, para que ele serve, né? O juiz, será que é o momento adequado, né? Qual a prioridade do êxito? Quais vantagens e desvantagens vai ter isso, né? Então, balanceie as coisas, né? Obteve sucesso em ideias semelhantes. Então, seja um juiz também para avaliar também situações. E o último aqui, seja um guerreiro, né? Seja ousado, haja, vai, trace planos, meta, venda, persista, lute. Eu acho que o seja o guerreiro também é uma característica importante para esse processo de criatividade. Para a gente então fechar, pessoal, agradeço muito aí todo mundo que participou do webinário com perguntas, opiniões, respostas. Com certeza a gente vai, né, o que a gente teve aqui foi simplesmente um bate-papo. Eu acho que é um assunto que tem muito mais coisas a ser exploradas. Mas a gente pegou uma pequena fatia, uma pequena parte do que realmente é importante. E agradeço aí a participação de todo mundo. Tem aqui minha rede social, tem aqui o meu e-mail, tá? Fica à vontade aí pra gente também trocar informações, ideias, tá? Agradeço todo mundo. Aproveite aí, seja muito criativo. Um grande abraço.